Pronto, aí aqui o filtro, Larissa. Olá, pessoal, boa tarde. Suelen, Conceição. Vamos já começar a live, vou só esperar o Ricardo entrar, tá certo? Vou dando boa-vinda a vocês. O nosso tema de hoje é maturidade e empoderamento digital, certo? Então vou colocar aqui já no tema também. Vou aguardar que o pessoal tá chegando, as pessoas estão entrando. Quando começar a live, se vocês quiserem enviar perguntas, o professor Ricardo já está aqui conosco. Vou fixar aqui o comentário e vou chamar o professor Ricardo para participar aqui conosco. Certo? Ricardo, eu não sei se quando você... Pronto, ele já mandou aqui. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá todo mundo ouvindo legal? Eu gostaria... Pronto, professor Ricardo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Obrigado. Tudo bom? Então, pessoal, Tudo bem. eu vou só dar uma introdução aqui para vocês nesse sábado. Estamos todos em casa, cumprindo o isolamento social. Dar boas-vindas a todos vocês aqui nessa live de hoje, que vai falar sobre maturidade e empoderamento digital. Para aqueles que não conhecem o trabalho da Universidade Sem Fronteiras, a Universidade Sem Fronteiras é uma empresa, né, localizada no Ceará, no Nordeste do Brasil, que existe há 32 anos e que um dos cursos iniciais que nós tivemos começou em 97, né? Ou seja, há 23 anos, junto com o professor Ricardo, que criou o método Nectar, né? Inclusive, a gente já fez parte de alguns congressos, depois o professor Ricardo vai poder falar de como é que a gente conseguiu falar sobre tecnologia para as pessoas na maturidade, na terceira idade, que a gente já vem falando isso há 23 anos, né? E que hoje tornou-se algo indispensável, né? Como sobreviver fora da tecnologia nos anos 2000, né? Então, a gente resolveu fazer essa live de hoje contemplando vários temas, né? Desde a educação digital, vamos passar também um pouco por fake news, vamos falar também sobre comportamento social, a dependência das tecnologias digitais, e ninguém melhor do que ser convidado hoje do que o nosso professor Ricardo Timóteo. Então, professor Ricardo, agradeço muito você ter aceitado o nosso convite de estarmos hoje conversando a respeito desse tema tão importante, e passo a bola para você, para que você fique à vontade aí. E a primeira pergunta que eu faço é: o que é que impede de as pessoas utilizarem ou terem tanto medo de entrar nessa tecnologia? Uma boa tarde. Boa tarde, Bebel. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa tarde de sol, aqui nesse espaço virtual. E é um grande prazer poder trazer esse tema de empoderamento digital, né? E que nós, antes de mais nada, queremos agradecer por fazer parte da Universidade Sem Fronteiras, né? Nós somos um time de professores apaixonado pelo que faz, né?
e que incentivamos a todo instante que a pessoa ela deve aprender ao longo da vida, sempre é tempo de aprender. Então, nós nos dedicamos a oferecer cursos e atividades e todo o suporte para a pessoa poder superar qualquer bloqueio, qualquer barreira que ela encontre. E como você bem disse, nós estamos num momento assim histórico em que essa inclusão digital e essa necessidade de mexer nos aparelhos, ela é evidente, né? E se a pessoa ainda não tem aquela habilidade, nós observamos que ela sempre vai depender do filho, da filha, da ajuda de alguém. Então, nós incentivamos a pessoa de que esse é um processo de aprendizagem, não é de uma hora para outra que ela vai dominar, por exemplo, um aparelho celular. Por mais fácil que as pessoas digam que seja, é só olhar na tela e seguir os comandos. Não é bem assim. Não, é muito intuitivo, né? Mas intuitivo para quem, né? É verdade. Então, nós queremos destacar que não é a idade que é um fator assim que impede a pessoa de começar a mexer com a tecnologia. Nós notamos que há aquelas que são mais resistentes, que tem aquele celular que só faz e recebe ligações, e nós convidamos a experimentarem. Eu acho assim, você não pode se sentir incapaz de aprender porque os outros falam, ou porque você nunca teve essa experiência de uma forma adequada, né? E na Sem Fronteiras, nós ensinamos com paciência, com uma metodologia apropriada. Então, muitas pessoas se surpreendem com o próprio aprendizado, o próprio benefício que tem. Por exemplo, na época do computador, a gente não acreditava naquele ensino tradicional de estudar peças da máquina, sistema operacional, não. Nós convidávamos a pessoa, falei, olha, hoje mesmo você vai entrar na internet. Então, ela via que o que é importante, o que é necessário para ela mexer no computador ou no celular hoje em dia, é que ela deve focar e nós estamos aqui oferecendo esses serviços. Exatamente. Porque eu até falo, eu e o Ricardo, a gente bate muito, a gente é formado em marketing também, né, Ricardo? Então a gente tem essa linguagem um pouco parecida. E eu falo muito nessa, assim, o cuidado de utilizar, né? Você é igual quando você aprende a dirigir, né? Você não pode ter aquilo nas mãos e achar que domina tudo. E aí você acaba caindo. E tem muitos golpes hoje. Falam muito de fake news. E até mesmo a sua saúde, né? Perante a sua saúde mental. Baseado nisso que você recebe muita informação, né? Você tem muito acesso a muitas coisas e você não sabe nem assim, eu comparo muito a um tiroteio, né? Você não sabe para onde ir, né? Desde qual smartphone utilizar, o que é um smartphone, né? O que é essa tecnologia nas minhas mãos, né? O WhatsApp, será que ele serve só para mandar mensagem, enviar mensagens? Ou será que eu estou só querendo empanturrar os meus amigos de mensagem? E qual é a mensagem verdadeira, né? Assim, o que é que você está sentindo? Como que você está, né? E não só empanturrar as pessoas de informação. E aí é que eu te pergunto, como é que eu consigo manter a minha saúde mental e até mesmo a saúde na amizade, né, na preocupação familiar, quando se tem algo que eu posso só enviar, mas eu também, às vezes, preciso estar preocupado em receber alguma informação pessoal e não informação jornalística, né? É um bom ponto, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, e é uma forma de você ter uma visão crítica sobre o uso de todas essas tecnologias. E existem equipamentos que realmente são utilitários. Por exemplo, o caixa eletrônico do banco tem uma função determinada, né, de você consultar a sua conta e fazer os seus pagamentos e transações. Agora, o celular é muito mais do que um aparelho funcional. Na verdade, ele começou como sendo um telefone, com apenas essa função, e depois ele foi incorporando a internet
incorporando, no caso, a câmera fotográfica também. Ninguém mais usa aquelas câmeras para poder registrar os seus momentos. Então, o celular é um equipamento assim multifuncional, que nós podemos dizer que ele faz tudo. E, nesse sentido, o alcance dele na nossa vida é muito maior. Então, por exemplo, quando a minha esposa pergunta o que você está fazendo aí no celular, eu falei, eu estou no banco. E agora, o que você está fazendo? Eu estou conversando com os meus amigos. Você não vai procurar ofertar serviços? Eu estou usando o LinkedIn, estou ofertando os meus serviços. Então, num único aparelho, ele concentra muitas coisas da atualidade e o alcance dele vai ser ainda maior, não é? Então, nós temos que considerar não só o celular. O celular, na verdade, eu preciso dizer que ele é um aparelho que facilita o acesso à internet. Então, quando nós falamos dessa revolução tecnológica e o alcance que tem na nossa vida, no nosso dia a dia, é porque se eu preciso fazer uma pesquisa escolar, eu uso o celular para acessar a internet e investigar o assunto que eu quero pesquisar. Se eu quero escutar uma música, através da internet eu tenho milhões de músicas a meu dispor. Então, o modo que nós realizamos as tarefas na nossa vida mudou muito, Bebel. Eu lembro ainda do tempo em que nós visitávamos os amigos e a gente ficava apreciando a capa dos discos, né, que eles gostavam. Aí eu dava uma parada nos livros, a estante de livros, quais são os autores, as poesias. Era assim, o ambiente, ele era, vamos dizer assim, analógico, ele era concreto, eu podia pegar um livro e folhear. Agora não, agora para saber quais são os livros que o meu amigo mais gosta, e se ele não falar na rede social, eu vou ter que perguntar para ele, porque não está mais na casa dele, né? E então nós estamos antenados com essa transformação. E no caso, para a pessoa madura, para a pessoa, vamos dizer, acima de 50 anos, isso não é tão fácil. Para os jovens, para os que já estão tendo aula online, acaba sendo uma coisa até natural. O professor mandou um link, eu toquei nesse link, abriu a videochamada, enfim. A minha filha mesmo, eu estava reparando até a maneira como ela digita no celular com os 2 polegares, né? Então, é algo que essa geração nativa digital, ela começou o contato com o celular de que maneira? Brincando. Então, para eles é algo prazeroso mexer nesses aparelhos, né? A televisão, que acessa a internet, brincando, assistindo desenho, buscando YouTube. E a geração madura, não. A geração madura, como eu estava dizendo, eu costumava folhear álbuns de fotografia. Agora não, agora para acompanhar as fotos de uma sobrinha minha, aí eu tenho que olhar as redes sociais. E por isso que tem pessoas que experimentam, são usuárias, mas têm muitas dúvidas. A própria linguagem é o principal empecilho que eu digo. Se a pessoa não entende o que está fazendo, ela pode pegar um roteiro, passo a passo, e realizar. Mas se ela muda de celular, ela já não sabe mais fazer, né? Então, a pessoa, na maturidade, ela tem que se apropriar da linguagem, se apropriar do sentido, como você bem disse. Será que o WhatsApp é só para receber e passar mensagens? Ou eu posso mandar um documento para uma empresa que está me pedindo? Então, essa apropriação é que precisa de um empenho, precisa de participar de cursos, lives, sempre estar aprendendo. Engraçado que tem o Renato, que está aqui na nossa live, Ricardo, ele falou que a tecnologia não é mais um luxo, né? Tornou-se uma necessidade. Né? É algo muito mais amplo. E uma das coisas que você me passou para a gente estudar, para fazer a live, é muito interessante porque que diz que existe uma pesquisa que mais idosos, mais pessoas maduras à internet, mas uma grande porcentagem não quer, se fechou para as novas tecnologias. E aí eu lembro, isso traz muito para o que a gente vem vivendo dentro da Universidade Sem Fronteiras, as aulas online.
né? Nós estamos numa plataforma, o que a gente estudou durante um período, eu e você, a gente virou um rato, um hacker, atrás de qual seria a melhor plataforma, mais intuitiva e tal. A gente finalmente descobriu. A gente está utilizando o Zoom e que aí muitas pessoas no início falavam assim, não, próximo mês, quando tudo voltar ao normal, eu prefiro ter a aula presencial. E aí esse normal que vai ser no próximo mês virou 2 meses, 3 meses, 4 meses. Nós estamos em agosto e a gente não tem previsão ainda, né, de voltar para a aula presencial. E eu queria entender, se você pudesse um pouco explicar o porquê desse medo do novo, né? Quais são os benefícios que se tem, né, de utilizar essa tecnologia, né? Porque quando você não utiliza, você fica mais dependente, mais à margem dessa sociedade que cada vez mais torna-se algo tecnológico e que, ao mesmo tempo, depois de uma pandemia, nós queremos vivenciar mais esse convívio. E aí, como é saber dosar isso, né? O que de fato é a vida real e o que de fato é necessário viver virtualmente. É uma boa colocação para a gente poder entender esse processo de mudança, né? Na verdade, nos últimos anos, a gente está no século XXI, a sociedade ela está vivenciando mudanças muito fortes, né? Por exemplo, na economia aconteceu a globalização, ou seja, o que acontece aqui já é noticiado em todas as partes do mundo, enfim. E aí a internet ela acabou trazendo isso para a palma da nossa mão. Ou seja, ao mesmo tempo que eu vibro e eu fico acompanhando um jogo que teve lá da Liga dos Campeões, né? Algo que está distante aqui do Brasil, mas eu estou acompanhando como se fosse algo aqui próximo, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho essas coisas que são estimulantes, eu tenho também as preocupações, como é que será que está a África nessa pandemia? Enfim, o mundo ficou menor. E, nesse sentido, o uso das tecnologias é uma forma de você se sentir parte dessas mudanças, dessa sociedade, e você se adaptar, de certa forma. Porque se as agências bancárias diminuíram, o número de atendentes diminuíram, e há um incentivo para pagamentos usando o celular, aí eu pergunto, por que não? Eu já tentei, já me explicaram, e então, na verdade, não é a tarefa que é além da sua capacidade de aprender. Na verdade, é a forma que você está aprendendo, a forma que você está aprendendo. Por exemplo, se você, ao aprender a mexer num aplicativo bancário, tiver a oportunidade de anotar passo a passo, aí vai chegar num dos pontos mais importantes dessa nossa conversa de hoje. Você faz, você acerta, a pessoa está lá te estimulando. Quando a pessoa vai embora, você tem tudo anotado para repetir. Então, essa prática é o fundamento de você desenvolver uma habilidade com celular, com a Smart TV, com o computador. Tem muita gente que faz tempo que não mexe no e-mail. E agora, com a pandemia, falou, professor, eu não estou podendo pagar minhas contas e eu não sei, eu recebo o boleto pelo e-mail, eu acesso pelo celular, pelo computador, como é que eu resolvo essa tarefa? Então, nós estamos, assim, num momento em que você aprender novas tecnologias é uma forma de você conquistar sua autonomia pessoal, é uma forma de você interagir com a família e com a sociedade, e é uma forma de você acompanhar as mudanças do mundo, as mudanças na área da comunicação, na área da economia, e como você bem disse, nos relacionamentos. Em relação à pandemia, a gente precisa também fazer uma colocação sobre a questão da saúde mental, como você falou, né? A saúde mental. Então, por isso que eu digo, a tecnologia ela não é apenas um aparelho funcional que você faz tarefas, ela muda a forma da gente viver, da gente, porque ela é uma extensão. Da mesma maneira que o óculos ele melhora a minha visão,
essas ferramentas tecnológicas, elas são uma extensão da capacidade humana. Então, o que acontece? Se você está isolado, você está fazendo um isolamento, mas você está isolado socialmente, o seu emocional fica muito abalado, né? Vem a tristeza, um dia fica igual ao outro. Agora, quando você tem a oportunidade de usar o celular num aplicativo bem conhecido que é o YouTube, e lá na linha de pesquisa você coloca algo que você gosta, jardinagem, aí você vê técnicas de plantio, artesanato, cursos. Nós estamos lembrando, por exemplo, a live dos bombeiros, que tem toda semana. Então, essas coisas prazerosas, você pode fazer na sua agenda, nessa pandemia, um dia ser diferente do outro, né? E a outra coisa fundamental que está fazendo a diferença é usar o WhatsApp, que todo mundo tem no celular, para fazer videochamada, né? Fazer conversar com os filhos, olhar os netos que muitas vezes estão longe. Então, o uso da tecnologia, ele pode te trazer uma melhor autoestima, pode melhorar a sua saúde emocional, porque você está se relacionando com outras pessoas, né? É muito interessante essa perspectiva. Não é só um treinamento que você deve fazer para ter uma habilidade e se sentir atualizado. É uma necessidade social. Isso, até eu anotei aqui algumas pessoas, até eu quero deixar aqui aberto o local dos comentários, quem quiser fazer perguntas, alguma coisa, pode ficar aqui para a gente que eu vou anotando. Eu achei interessante. Não é só um treinamento que você deve fazer para ter uma... Perdão. Que a Ana Maria, que é nossa aluna, Ana Maria Braga, que está aqui também, ela faz cursos lá na Universidade Sem Fronteiras, foi uma das primeiras a se inscrever para os nossos cursos online, é aluna também da professora Lucila. Ela falou que o medo vai deixando o idoso para trás. E a importância de você estar caminhando, né, junto com a tecnologia, torna esse idoso mais independente, né? O que isso é muito importante. Também gostaria de frisar aqui que a Fátima Eugênia, que é a nossa aluna também, faz curso Carlo Tus, faz curso da professora Lucila, ela quer saber sobre os cursos online. Então, eu gostaria de lembrar, fazer aqui a parte da propaganda, né? Que às terças e quintas-feiras, a Universidade Sem Fronteiras está abrindo de 9 da manhã às 15 horas. Mas é preciso fazer um atendimento primeiro, marcar esse horário para que a gente não faça nenhum tipo de aglomeração. Então, se vocês quiserem agendar, é só ligar no 3224-0909 e marcar um horário. E lembrando que terças e quintas, o nosso professor Ricardo, que está aqui com a gente na live, ele está lá orientando todos esses alunos que têm dificuldade de entrar no Zoom, de baixar o Zoom pelo celular ou no laptop, né, no notebook, e que ele está lá para tirar essas dúvidas, é só marcar esse horário. E também outra pessoa que falou, que foi o Renato, que é a importância de utilizar com equilíbrio as redes sociais, né, Ricardo? Porque a gente, às vezes, agora não na pandemia, né, que é um pouco de fuga também desse isolamento, porque as redes sociais, o YouTube, né, faz com que você viaje, saia de casa através do aplicativo. Até queria mandar aqui um beijo, que eu vi que meu pai acabou de entrar aqui, provavelmente está com minha mãe, e eles fazem muito isso, eles viajam, né? Através do YouTube, já viajaram para a China, para o Japão, para a Rússia, Portugal. Então, é através do YouTube que você consegue sair um pouco de casa e viajar. E aí eu queria que você desse dicas aí, Ricardo, para os Portugal. Então, é através de... Deu um problema aqui, desculpa, pessoal. Tá me ouvindo, Ricardo? Pronto, porque Agora apareceu sim. um aqui que a internet estava em baixa. Ó. A gente falando, a internet estava descendo e o Instagram veio me dizer que a internet estava em baixa. É uma pegadinha, né?
Mas vamos lá. Você estava pedindo dica para os iniciantes? Exatamente, para os iniciantes. Foi ótima a sua pergunta, porque uma coisa é nós falarmos da influência das tecnologias no nosso cotidiano, como nós procuramos colocar. Outra coisa é a prática. Professor, por onde é que eu começo? Então, nós identificamos justamente o que foi colocado, aquelas pessoas que ainda têm bloqueio, que têm medo, mesmo que tenha necessidade de um acompanhamento individual, elas têm que dar o primeiro passo. Às vezes elas ficam constrangidas quando estão num grupo. Mas nós falamos, pelo que nós vivenciamos na Universidade Sem Fronteiras, que quando você está participando de um grupo, você vê que aquela sua dificuldade é semelhante à do outro colega. E a outra colega até acha graça. Eu faço uma tarefa e depois eu nem sei como é que eu cheguei até lá, né? Então, isso acaba quebrando barreiras e mostrando que é possível aprender cada um no seu ritmo e cada um com as suas motivações. Então, as pessoas que ainda têm esse bloqueio, às vezes elas nem têm escolha, ganhar um aparelho dos filhos e tem que fazer um bom uso. Então, nos procurem para a gente poder orientar. Aquelas pessoas que não têm esse medo, esse bloqueio, mas têm dificuldades de aprendizado, eu sugiro o seguinte: você faça uma lista do que você gosta. Se você me procurar e falar assim, professor, o meu negócio é leitura, eu não sou muito afim de ficar mexendo em rede social, em celular. Ok, vamos observar, a partir do celular na internet ou do computador, um mundo de possibilidades, né? De você consultar livros nas bibliotecas virtuais ou nas livrarias. Eu gosto de cinema, então tem o Netflix, agora tem a Prime Video. Eu gosto de, enfim, fotografia. Então, seu celular é uma câmera fotográfica fantástica, né? Você não deve, isso eu também destaco nos nossos cursos, se comparar a outras pessoas. Vamos dizer assim, que você tem uma neta ou um neto que usa a rede social só para tirar selfie, né? Só todo o tempo fazendo pose e divulgando para os colegas. Para que eu vou usar o Instagram? Eu não vou querer fotografar. E o professor disse que o Instagram é uma rede social de imagens. Olha, você tem duas opções: ou você usa imagens do seu celular mesmo, que já estão lá, referentes à tua história, aos teus interesses, e aí quem vai ver essas imagens são os seus seguidores, é um grupo restrito. Você se cadastra no Instagram fazendo uma conta privada. Ninguém que você não autorize vai poder ver suas fotos particulares. Essa é uma ideia. A outra ideia é você publicar mensagens, que o pessoal gosta muito, mas no Instagram existe aquela linha de pesquisa que você pode colocar a tal da hashtag e o assunto que você interessa, que te interessa. Se você admira o Papa Francisco, vamos lá, vamos ver o que tem sobre ele no Instagram. O fenômeno recente aí no Instagram é o artista Ari Fontoura, né, que tem uma idade avançada, se eu não me engano, 87 anos, né? E ele publica o tempo todo, porque é fácil você publicar no Instagram, né? Então você pode apenas seguir publicações daqueles assuntos que te interessam e deixar de lado essas selfies, essas coisas, ou os assuntos sobre a vida dos outros, onde a pessoa, enfim, você foca no que você gosta. Então, para quem é iniciante, faça uma lista do que te interessa, você vai ver que o celular e as tecnologias vão te auxiliar. Eu faço parte de um grupo da igreja. Gente, se você faz parte de um grupo, né, um grupo um grupo do condomínio que seja, você tem ferramentas tecnológicas que vão te ajudar muito. Fazer um cartaz, fazer uma campanha, divulgar um pedido de doações para a comunidade. As ideias surgem a partir dos seus interesses. Agora, é isso que nós estimulamos. Esse tema da nossa live, empoderamento, é justamente mostrar que as pessoas podem fazer atividades a nível pessoal, a nível profissional, a nível de lazer, né? Então, você tem que deixar claro, quando você está procurando aprender algo de tecnologia, qual é o seu objetivo, qual é a sua necessidade. Só não é possível, eu digo francamente, você querer aprender tudo. Porque, Bebel, eu não sei tudo. Não dá. Né? Hoje mesmo eu estava
pesquisando novas coisas aí, é um aprendizado constante. O que eu acho interessante também, Ricardo, é que quando a gente entra, né? Eu mexo no Instagram, eu sei tudo do WhatsApp, sendo que toda semana, ou quase todo dia, tem novidades. Então, assim, não dá para você saber de tudo, né? Então, eu acho que uma coisa muito interessante é vá aos poucos. Não se compare com o aprendizado do outro. Não se sinta pressionado a estar querendo saber de tudo ao mesmo tempo, até porque aquela pessoa que nasceu numa geração dentro da tecnologia, a facilidade é muito maior. E eu gostaria de lembrar que santo de casa não obra milagre, né? Então, é muito difícil você ensinar, pedir ajuda aos seus filhos, porque você já tem medo, aos seus netos. Ave Maria, vovó, a senhora não sabe fazer isso, é muito simples. Aí, e a pessoa, ao contrário, em vez de se instigar para aprender, ela fica um pouco receosa e com medo, né? E, Ricardo, eu queria só aqui falar que a Graça Lima colocou que tem 73 anos e que está engatinhando agora no aprendizado da informática, da tecnologia, né? Parabéns, Graça. Um dos lemas da Universidade Sem Fronteiras é que nunca é tarde para aprender, conhecer, realizar sonhos e amar. A Mardênia também, que já fez uma live com você, está aqui ao vivo conosco na nossa live. Professora Lucila também está conosco. A Deise, que é nossa aluna, que também é sua aluna, Deise Catunda. Gostaria de mandar um grande abraço para ela, que está aqui presente conosco. E aí, também pessoas do outros estados, do Espírito Santo, a Malha, Suelen, o Raimundo, está todo mundo aqui conosco, né, na nossa live. E eu queria te fazer uma pergunta, Ricardo. É seguro utilizar a plataforma dos bancos, aplicativos dos bancos para pagamento de boleto, né? Esses aplicativos que são essenciais hoje em dia aí, de saúde, de medir pressão, de ver quantos passos você está dando. Mas eu queria começar primeiro assim, é seguro, no meio de uma pandemia, é mais seguro você ir ao banco ou você pode utilizar o aplicativo do banco através de um celular? Bom, nós temos que considerar que nós estamos enfrentando uma crise e sempre é necessário para o nosso próprio bem, dos nossos familiares, os cuidados, o distanciamento social, evitar sair de casa, né? E aí nós consideramos esse momento uma grande oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de você, de repente, ter uma boa vontade de fazer o uso de um aplicativo bancário. Eu fico tranquilo em relação à segurança dos aplicativos, porque eu ouvi um técnico do Banco do Brasil explicar que o desenvolvimento desse tipo de tecnologia ele é bem avançado aqui no Brasil. Então, eles têm várias, vamos dizer, procedimentos de segurança dentro do aplicativo que te dão essa tranquilidade. Por exemplo, meu celular sumiu. E aí o sujeito, de algum jeito, conseguiu entrar na minha conta. Mas ele não vai conseguir transferir dinheiro, porque além da senha para entrar na conta, existe outro tipo de nível de segurança que impede que ele faça o proveito daquele aparelho. Da mesma maneira, considerando que o celular tem as minhas fotos pessoais, a minha agenda, o meu WhatsApp, as minhas redes sociais, quando eu esqueço o celular em algum lugar, o que impede a pessoa de abrir e investigar minha vida ali? Né? Eu não sei quem vai ter acesso àquele aparelho. Então, nós gostamos desse tema de segurança de começar do mais simples. O mais simples é assim: abra a tela do seu celular, a senha da tela. Tem algum bloqueio? É uma senha? É um gesto que você faz com o dedo? Ótimo. Se não tem nenhum tipo de bloqueio, faça. Faça, não é difícil de providenciar isso aí e é necessário. Então, a primeira questão é você deixar o seu celular com mais privacidade, é teu, não é? Agora, quando você vai utilizar um aplicativo bancário,
Eu não gosto daquela ideia de dizer assim, vamos descomplicar a informática. Eu não acredito nisso. Na verdade, com a prática, você vê que é algo possível de fazer sempre. Então, se eu vou pagar um boleto, eu vou ter, de uma forma resumida, abrir o aplicativo, tocar no comando pagamento, e aí faz a leitura do código de barras, ou digita o código de barras, e depois você confirma com a sua senha. Então, eu falei, vamos dizer, 4, 5 passos que resume. A dificuldade dos idosos é mais elementar, Bebel. É o seguinte, eu não sei instalar o aplicativo do banco, eu não sei instalar o aplicativo para chamar um Uber, para pedir uma pizza, eu não sei. Então, quando se fala em inclusão digital, é a pessoa ter acesso pelo celular ou computador às tecnologias. Exatamente. E isso, a maior parte do Brasil já conseguiu esse feito. Os brasileiros estão com celular e estão podendo acessar a internet. A alfabetização digital já é esse conhecimento da linguagem, como é que instala um aplicativo, como é que você diferencia uma rede social de outra, que é algo que é importante a pessoa estar estudando. E o empoderamento, que é o tema da nossa live, é o nosso propósito. É você não só conhecer as redes sociais, por exemplo, mas fazer um bom uso na hora que você precisa. Não só saber que tem diversos aplicativos de transporte ou diversos aplicativos de compras, mas você fazer um bom uso. Então, quando eu vou ensinar a transação bancária, eu procuro facilitar. Gente, se você vai ter que ir à agência providenciar uma senha para a internet, que é diferente da sua senha bancária, aproveita e pede a gentileza lá do gerente instalar o aplicativo. Então você já resolve essa questão. Eu não sei instalar, não tem quem me ajude, instala. Aí depois, quando você insere, tem celular, Bebel, que tenha reconhecimento pela digital. Você nem precisa mais ficar se preocupando em lembrar a sua senha. Então, quando você entra no aplicativo, aí você vai ter anotado passo a passo, como eu disse, uns 4 passos para fazer um pagamento, e você vai verificar qual é aquele passo que você tem dúvida. A minha dificuldade é a leitura do código de barras. Olha só que interessante. Quando eu, Ricardo, recebo um boleto do correio, aquele código ele é lido com facilidade. Quando eu imprimo na minha impressora jato de tinta, nem sempre é reconhecido, né? É difícil reconhecer. Então, não é a forma que eu faço, mas é um conhecimento que eu, de repente, tenho que ter. Se eu tivesse boleto impresso, recebido pelo correio, dá certo. Mas a gente sabe que o correio não está entregando mais as questões. Então, o que se coloca não é o uso do aplicativo para pagamento, mas como é que você obteve esse aplicativo, a prática que você tem desse aplicativo e esse conhecimento do seguinte: professor, você falou que eu tenho que ter um boleto para ele fazer a leitura, mas não dá para poder pagar sem imprimir o boleto? Dá. Então, esse tipo de orientação é que nós procuramos, vamos dizer assim, aprofundar, de acordo com as necessidades práticas. Em relação à segurança, como você falou no início da nossa live, tem tantas coisas, até o próprio WhatsApp. Nós falamos que todo mundo está com o celular na mão e todo mundo está usando o WhatsApp. É por isso que os golpes eles acabam se proliferando com muita facilidade, né? Então, essa questão da segurança é algo para a gente estar trabalhando no dia a dia, sem se deixar levar por falsas notícias. Basta você tocar num botão que, de repente, você perde tudo no seu celular. Aí já é algo para te apavorar e você vai querer se afastar da tecnologia, né? Tem muito golpe, eu acho engraçado, é assim, tem lojas que a gente já é cliente há bilhões de anos, ou marcas, e que nunca nos deram nada por comprar durante 40 anos aquela marca. E de repente, do nada, você recebe assim: mande essa mensagem para 4 pessoas e você vai receber na sua casa uma máquina e tal, 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 né? E esse é o tipo de golpe, porque assim, é óbvio que a gente quer receber um presente, né? Mas aí eu te pergunto, Verdade. como é, não só os golpes, né? Mas assim, como é que a gente pode não cair nessas armadilhas
dos golpes, né, barra segurança, e as fake news. Como é que a gente pode nos tornarmos pessoas mais, se sentir mais seguras perante esse tipo de informação que chega aqui? Mas antes disso, eu quero falar que a dona Lícia Pires, aos 70 anos na pandemia, a pandemia acontecer para que as pessoas ficassem e soubessem que existe essa possibilidade. A Jaque Nóbrega está parabenizando o professor Ricardo pela excelente live. A Nonata Brito também está agradecendo. E a Neide Gurgel, minha tia lá de Portugal, está dizendo que essa live é um presente para enriquecer os conhecimentos dela. Então, a pergunta que eu faço é como saber se aquela mensagem que eu estou recebendo é um golpe e como não cair em fake news. Muito bem. As tecnologias, elas são neutras, não é? Por exemplo, o telefone fixo mesmo, ele não é bom e não é ruim, depende do uso. Ou seja, na época que você só tinha um telefone fixo, você poder ligar para outro país era algo mágico, né? Ouvir, como tem um pessoal de Portugal, um grande abraço, né? E eu não posso esquecer, poxa vida, uma live tão bacana como essa, de mandar um abraço para minha família lá de São Paulo, para as instituições também que eu colaboro, o Instituto Chico Mota, Instituto Ser Amado, né? Todas essas instituições que acreditam no empoderamento do idoso. Então, essas tecnologias, elas são neutras. O que significa isso? Que você pode cair num golpe a partir de uma ligação telefônica. Isso nós sabemos, né? E essas ligações, elas são muito sedutoras. Eles falam de uma maneira que engana os seus sentidos, dá a impressão que você fica fora de estação e acaba caindo na conversa. Quando se trata de golpes a partir de links, mensagens, acontece algo parecido. Nessa pandemia, eu vi um anúncio de distribuição de revistas da Turma da Mônica, né? E aí eu achei assim meio estranho, como você bem falou. Por que eles estão dando de graça? Só que aí eu olhei os depoimentos das crianças felizes, porque eram revistinhas que falavam sobre como estudar em casa. Falei, puxa, que coisa genial, né? O Maurício de Souza está com essa preocupação, estimular as crianças a estudar a partir de casa, tal. Aí eu falei assim, vamos ver quais são as perguntas que eles fazem. Então isso aí é um bom sinal. Se você tem uma campanha, uma petição ou qualquer link em que você de alguma maneira quer ver do que se trata, veja qual é a informação que eles querem. Primeiro eles perguntaram o meu nome e a idade da minha filha, até aí tudo bem. Agora a segunda pergunta foi reveladora. Disseram para eu espalhar esse link para todos os meus amigos. Eu falei, poxa vida, aí já denunciou, já entregou de que isso é conversa, né? Eu falei, isso aí é a segunda pergunta. A terceira, eles iam querer coletar os meus dados pessoais, né? Então, Bebel, mesmo no computador, se eu entro num site que parece que é do Banco do Brasil, tem até o cadeado, e eu começo a notar algo estranho, eu devo parar e ligar para o gerente. O aplicativo do celular acaba sendo mais seguro do que o site no computador nesse sentido. E sobre os golpes, é sempre essa história aí de amigo pedindo dinheiro, um amigo que você tem uma amizade longa, mas ele está numa situação terrível. Gente, por que ele não telefona? Se você tem esse relacionamento tão próximo, né? Por que tem essa urgência aí de receber um depósito? É muito estranho. Então, tudo que você desconfia não vai em frente. Não vai em frente, fica atenta. É melhor você evitar aquele mal do que você ser vítima de um golpe, né? Eu tenho uma vizinha em que, olha só que história, o cartão não estava atualizado ou foi feita uma compra irregular e aí ela teve que
se interessar, ela se interessou pela visita de um representante do banco no condomínio, um motoboy. Aí, quando ela falou para a filha, falei, mãe, o banco nunca manda nenhum motoboy para a residência de ninguém. É crime, né? É golpe. Aí ela ficou muito abalada. Então, nós temos que ter cuidado com essas facilidades que, de repente, aparecem por meio de ligações telefônicas e links, não é? Agora, a fake news, ela, na verdade, é um tema todo para uma live, né? Porque o importante, além de você perceber que aquela notícia é estranha, que está envolvendo, digamos, um boato sobre um medicamento milagroso, e que é estranho porque tem o nome do médico, a equipe de pesquisadores, e você pesquisando na internet, aquele médico existe, aquela equipe existe. Eles misturam a verdade com a mentira. Então, na verdade, em relação às fake news, você deve evitar compartilhar. Mesmo que fale assim, principalmente quando diga assim, não deixe de passar para os seus amigos, eles vão te agradecer, é porque é uma técnica de espalhar cada vez mais aquela fake news, né? Uhum. O que é fake news? É um boato. Eu não posso nem dizer que é uma notícia. Tecnicamente, não é uma notícia. É um boato em que pode prejudicar alguém ou pode ser um tipo de maldade mesmo, porque, veja bem, Bebel, eu chego a falar de maldade porque existem muitos boatos na área da saúde e que prejudicam realmente o tratamento, os cuidados que as pessoas devem ter com a saúde. Então, eu gosto, na verdade, no lugar de valorizar esse problema, de dizer como você pode pesquisar. Então, tem um site, né? Justamente o nome dele é boatos.org, que ele traz todo tipo de conversa furada, se é verdade ou não. E tem do próprio Ministério da Saúde, né? saúde.gov.br/inclinada fake news. E aí ele traz uma investigação sobre esses tipos de notícias falsas. E é uma coisa tão séria se a gente considerar que informação envolve toda a vida social, envolve a política, a economia, não é? Então, nessa época que nós estamos de eleições, vamos evitar repassar os boatos. E também, Ricardo, eu queria só passar assim, um pouco rápido sobre esse assunto, porque existe um golpe que é muito frequente, que acontece geralmente com mulheres, a respeito de homens ou pessoas que se aproveitam da carência, né? E se dizem apaixonados por aquelas mulheres, principalmente Facebook. Eu tenho algumas clientes que caíram nesse golpe, se apaixonaram, entre aspas, por essas pessoas, e essas pessoas não existiam, né? Então, a pessoa precisa se sentir envergonhada de ter caído nisso, né? Precisa estar alerta, alertar as outras pessoas para que isso não aconteça, né? Assim, envolver o dinheiro, você precisa estar com a antena ligada, né? Cuidado, porque assim, todos nós temos carência de alguma forma e a gente precisa estar em alerta também, né? Lembrando que as fake news, elas podem ser checadas por sites que eles chamam em inglês de fact-checking, né? Que tem a Lupa, né? O site Lupa aqui no Brasil, o site Aos Fatos, Fato ou Fake, no próprio UOL, né? Teve uma pessoa que está participando. Checa no G1, checa no UOL, checa desses sites grandes que eles falam sobre isso. E que notícia de WhatsApp não é notícia, né? Eu costumo brincar que na época que eu estava no colégio, a gente tinha que ver na Barça, né? na Rus, né? Para ver se aquela informação era verdadeira. E hoje a gente acaba caindo em acreditar em mensagem de WhatsApp, né? Então, a gente acaba caindo realmente, nós não estamos imunes a isso, né? Queria agradecer a Osete Parente por estar aqui, Graça Lima, Elizabeth está pedindo que você volte a São Paulo, mas eu digo que não, ele não vai voltar, Elizabeth. O Paulo Sérgio Timóteo, que eu acho que é seu parente lá de São Paulo. E a Isso, meu irmão. do Instituto Ser Amado,
está mandando um grande Grande abraço abraço. para o professor Ricardo. Ricardo, a gente tem mais uns 10 minutos. Eu queria, então, lembrar que nós teremos na quarta-feira, dia 19 de agosto, às 10 da manhã, um café da manhã no nosso site, no nosso aplicativo Zoom, certo? Isso. O Zoom é o aplicativo que a gente está utilizando e vai ser um café da tarde gratuito com o professor Ricardo para todas aquelas pessoas que têm dificuldade em estar utilizando a plataforma. Lembrando, como é na quarta-feira, todos aqueles que tiverem dificuldade podem ir na terça-feira, marcam um horário. Né? Como é que vocês podem se inscrever para participar desse nosso café? Mandando uma mensagem no nosso WhatsApp ou pelo direct aqui no Instagram. Qual é o WhatsApp da Universidade Sem Fronteiras? O nosso WhatsApp é 98202-3297. É o Café com Tecnologia. Então, você vai poder entrar, inscrevam-se, porque a gente tem poucas inscrições. O professor Ricardo e eu estaremos lá com vocês. Vocês estão me ouvindo direitinho? Está todo mundo ouvindo legal? Eu gostaria... Pronto, professor Ricardo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Obrigado. Tudo bom? Então, pessoal, Tudo bem. eu vou só dar uma introdução aqui para vocês nesse sábado. Estamos todos em casa, cumprindo o isolamento social. Dar boas-vindas a todos vocês aqui nessa live de hoje, que vai falar sobre maturidade e empoderamento digital. Para aqueles que não conhecem o trabalho da Universidade Sem Fronteiras, a Universidade Sem Fronteiras é uma empresa, né, localizada no Ceará, no Nordeste do Brasil, que existe há 32 anos e que um dos cursos iniciais que nós tivemos começou em 97, né? Ou seja, há 23 anos, junto com o professor Ricardo, que criou o método Nectar, né? Inclusive, a gente já fez parte de alguns congressos, depois o professor Ricardo vai poder falar, de como é que a gente conseguiu falar sobre tecnologia para as pessoas na maturidade, na terceira idade, que a gente já vem falando isso há 23 anos, né? E que hoje tornou-se algo indispensável, né? Como sobreviver fora da tecnologia nos anos 2000, né? Então, a gente resolveu fazer essa live de hoje contemplando vários temas, né? Desde a educação digital, vamos passar também um pouco por fake news, vamos falar também sobre comportamento social, a dependência das tecnologias digitais, e ninguém melhor do que ser convidado hoje do que o nosso professor Ricardo Timóteo. Então, professor Ricardo, agradeço muito você ter aceitado o nosso convite de estarmos hoje conversando a respeito desse tema tão importante, e passo a bola para você, para que você fique à vontade aí. E a primeira pergunta que eu faço é: o que é que impede de as pessoas utilizarem ou terem tanto medo de entrar nessa tecnologia? Uma boa tarde. Boa tarde, Bebel. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa tarde de sol, aqui nesse espaço virtual. E é um grande prazer poder trazer esse tema de empoderamento digital, né? E que nós, antes de mais nada, queremos agradecer por fazer parte da Universidade Sem Fronteiras, né? Nós somos um time de professores apaixonado pelo que faz, né? E que incentivamos a todo instante que a pessoa ela deve aprender ao longo da vida, sempre é tempo de aprender. Então, nós nos dedicamos a oferecer cursos e atividades e todo o suporte para a pessoa poder superar qualquer bloqueio, qualquer barreira que ela encontre. E como você bem disse, nós estamos num momento assim histórico
em que essa inclusão digital e essa necessidade de mexer nos aparelhos, ela é evidente, né? E se a pessoa ainda não tem aquela habilidade, nós observamos que ela sempre vai depender do filho, da filha, da ajuda de alguém. Então, nós incentivamos a pessoa de que esse é um processo de aprendizagem, não é de uma hora para outra que ela vai dominar, por exemplo, um aparelho celular. Por mais fácil que as pessoas digam que seja, é só olhar na tela e seguir os comandos. Não é bem assim. Não, é muito intuitivo, né? Mas intuitivo para quem, né? É verdade. Então, nós queremos destacar que não é a idade que é um fator assim que impede a pessoa de começar a mexer com a tecnologia. Nós notamos que há aquelas que são mais resistentes, que tem aquele celular que só faz e recebe ligações, e nós convidamos a experimentarem. Eu acho assim, você não pode se sentir incapaz de aprender porque os outros falam, ou porque você nunca teve essa experiência de uma forma adequada, né? E na Sem Fronteiras, nós ensinamos com paciência, com uma metodologia apropriada. Então, muitas pessoas se surpreendem com o próprio aprendizado, o próprio benefício que tem. Por exemplo, na época do computador, a gente não acreditava naquele ensino tradicional de estudar peças da máquina, sistema operacional, não. Nós convidávamos a pessoa, falei, olha, hoje mesmo você vai entrar na internet. Então, ela via que o que é importante, o que é necessário para ela mexer no computador ou no celular hoje em dia, é que ela deve focar e nós estamos aqui oferecendo esses serviços. Exatamente. Porque eu até falo, eu e o Ricardo, a gente bate muito, a gente é formado em marketing também, né, Ricardo? Então a gente tem essa linguagem um pouco parecida. E eu falo muito nessa, assim, o cuidado de utilizar, né? É igual quando você aprende a dirigir, né? Você não pode ter aquilo nas mãos e achar que domina tudo. E aí você acaba caindo. E tem muitos golpes hoje. Falam muito de fake news. E até mesmo a sua saúde, né? Perante a sua saúde mental. Baseado nisso que você recebe muita informação. Né? Você tem muito acesso a muitas coisas e você não sabe nem assim. Eu comparo muito a um tiroteio, né? Você não sabe para onde ir. Né? Desde qual smartphone utilizar, o que é um smartphone, né? O que é essa tecnologia nas minhas mãos, né? O WhatsApp, será que ele serve só para mandar mensagens, enviar mensagens? Ou será que eu estou só querendo empanturrar os meus amigos de mensagem? E qual é a mensagem verdadeira, né? Assim, o que é que você está sentindo? Como que você está, né? E não só empanturrar as pessoas de informação. E aí é que eu te pergunto, como é que eu consigo manter a minha saúde mental e até mesmo a saúde na amizade, né, na preocupação familiar, quando se tem algo que eu posso só enviar, mas eu também, às vezes, preciso estar preocupado em receber alguma informação pessoal e não informação jornalística, né? É um bom ponto, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, e é uma forma de você ter uma visão crítica sobre o uso de todas essas tecnologias. E existem equipamentos que realmente são utilitários. Por exemplo, o caixa eletrônico do banco tem uma função determinada, né, de você consultar a sua conta e fazer os seus pagamentos e transações. Agora, o celular é muito mais do que um aparelho funcional. Na verdade, ele começou como sendo um telefone, com apenas essa função, e depois ele foi incorporando a internet, incorporando, no caso, a câmera fotográfica também. Ninguém mais usa aquelas câmeras para poder registrar os seus momentos. Então, o celular é um equipamento assim multifuncional, que nós podemos dizer que ele faz tudo. E, nesse sentido, o alcance dele na nossa vida é muito maior. Então, por exemplo,
quando a minha esposa pergunta o que você está fazendo aí no celular, eu falei, eu estou no banco. E agora, o que você está fazendo? Eu estou conversando com os meus amigos. Você não vai procurar ofertar serviços? Eu estou usando o LinkedIn, estou ofertando os meus serviços. Então, num único aparelho, ele concentra muitas coisas da atualidade e o alcance dele vai ser ainda maior, não é? Então, nós temos que considerar não só o celular. O celular, na verdade, eu preciso dizer que ele é um aparelho que facilita o acesso à internet. Então, quando nós falamos dessa revolução tecnológica e o alcance que tem na nossa vida, no nosso dia a dia, é porque se eu preciso fazer uma pesquisa escolar, eu uso o celular para acessar a internet e investigar o assunto que eu quero pesquisar. Se eu quero escutar uma música, através da internet eu tenho milhões de músicas a meu dispor. Então, o modo que nós realizamos as tarefas na nossa vida mudou muito, Bebel. Eu lembro ainda do tempo em que nós visitávamos os amigos e a gente ficava apreciando a capa dos discos, né, que eles gostavam. Aí eu dava uma parada nos livros, a estante de livros, quais são os autores, as poesias. Era assim, o ambiente, ele era, vamos dizer assim, analógico, ele era concreto, eu podia pegar um livro e folhear. Agora não, agora para saber quais são os livros que o meu amigo mais gosta, e se ele não falar na rede social, eu vou ter que perguntar para ele, porque não está mais na casa dele, né? E então nós estamos antenados com essa transformação. E no caso, para a pessoa madura, para a pessoa, vamos dizer, acima de 50 anos, isso não é tão fácil. Para os jovens, para os que já estão tendo aula online, acaba sendo uma coisa até natural. O professor mandou um link, eu toquei nesse link, abriu a videochamada, enfim. A minha filha mesmo, eu estava reparando até a maneira como ela digita no celular com os 2 polegares, né? Então, é algo que essa geração nativa digital, ela começou o contato com o celular de que maneira? Brincando. Então, para eles é algo prazeroso mexer nesses aparelhos, né? A televisão, que acessa a internet, brincando, assistindo desenho, buscando YouTube. E a geração madura, não. A geração madura, como eu estava dizendo, eu costumava folhear álbuns de fotografia. Agora não, agora para acompanhar as fotos de uma sobrinha minha, aí eu tenho que olhar as redes sociais. E por isso que tem pessoas que experimentam, são usuárias, mas têm muitas dúvidas. A própria linguagem é o principal empecilho que eu digo. Se a pessoa não entende o que está fazendo, ela pode pegar um roteiro, passo a passo, e realizar. Mas se ela muda de celular, ela já não sabe mais fazer, né? Então, a pessoa, na maturidade, ela tem que se apropriar da linguagem, se apropriar do sentido, como você bem disse. Será que o WhatsApp é só para receber e passar mensagens? Ou eu posso mandar um documento para uma empresa que está me pedindo? Então, essa apropriação é que precisa de um empenho, precisa de participar de cursos, lives, sempre estar aprendendo. Engraçado que tem o Renato, que está aqui na nossa live, Ricardo, ele falou que a tecnologia não é mais um luxo, né? Tornou-se uma necessidade. Né? É algo muito mais amplo. E uma das coisas que você me passou para a gente estudar, para fazer a live, é muito interessante porque que diz que existe uma pesquisa que mais idosos, mais pessoas maduras à internet, mas uma grande porcentagem não quer, se fechou para as novas tecnologias. E aí eu lembro, isso traz muito para o que a gente vem vivendo dentro da Universidade Sem Fronteiras, as aulas online. Né? Nós estamos numa plataforma, o que a gente estudou durante um período, eu e você, a gente virou um hacker, atrás de qual seria a melhor plataforma, mais intuitiva e tal. A gente finalmente descobriu. A gente está utilizando o Zoom. E que aí muitas pessoas no início falavam assim, não, próximo mês, quando tudo voltar
ao normal, eu prefiro ter a aula presencial. E aí esse normal que vai ser no próximo mês, virou 2 meses, 3 meses, 4 meses, nós estamos em agosto e a gente não tem previsão ainda, né, de voltar para a aula presencial. E eu queria entender, se você pudesse um pouco explicar o porquê desse medo do novo, né? Quais são os benefícios que se tem, né, de utilizar essa tecnologia, né? Porque quando você não utiliza, você fica mais dependente, mais à margem dessa sociedade que cada vez mais torna-se algo tecnológico e que, ao mesmo tempo, depois de uma pandemia, nós queremos vivenciar mais esse convívio. E aí, como é saber dosar isso, né? O que de fato é a vida real e o que de fato é necessário viver virtualmente. É uma boa colocação para a gente poder entender esse processo de mudança, né? Na verdade, nos últimos anos, a gente está no século XXI, a sociedade ela está vivenciando mudanças muito fortes, né? Por exemplo, na economia aconteceu a globalização, ou seja, o que acontece aqui já é noticiado em todas as partes do mundo, enfim. E aí a internet ela acabou trazendo isso para a palma da nossa mão. Ou seja, ao mesmo tempo que eu vibro e eu fico acompanhando um jogo que teve lá da Liga dos Campeões, né? Algo que está distante aqui do Brasil, mas eu estou acompanhando como se fosse algo aqui próximo, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho essas coisas que são estimulantes, eu tenho também as preocupações, como é que será que está a África nessa pandemia? Enfim, o mundo ficou menor. E, nesse sentido, o uso das tecnologias é uma forma de você se sentir parte dessas mudanças, dessa sociedade, e você se adaptar, de certa forma. Porque se as agências bancárias diminuíram, o número de atendentes diminuíram, e há um incentivo para pagamentos usando o celular, aí eu pergunto, por que não? Eu já tentei, já me explicaram, e então, na verdade, não é a tarefa que é além da sua capacidade de aprender. Na verdade, é a forma que você está aprendendo, a forma que você está aprendendo. Por exemplo, se você, ao aprender a mexer num aplicativo bancário, tiver a oportunidade de anotar passo a passo, aí vai chegar num dos pontos mais importantes dessa nossa conversa de hoje. Você faz, você acerta, a pessoa está lá te estimulando. Quando a pessoa vai embora, você tem tudo anotado para repetir. Então, essa prática é o fundamento de você desenvolver uma habilidade com o celular, com a Smart TV, com o computador. Tem muita gente que faz tempo que não mexe no e-mail. E agora, com a pandemia, falou, professor, eu não estou podendo pagar minhas contas e eu não sei, eu recebo o boleto pelo e-mail, eu acesso pelo celular, pelo computador, como é que eu resolvo essa tarefa? Então, nós estamos, assim, num momento em que você aprender novas tecnologias é uma forma de você conquistar sua autonomia pessoal, é uma forma de você interagir com a família e com a sociedade, e é uma forma de você acompanhar as mudanças do mundo, as mudanças na área da comunicação, na área da economia, e como você bem disse, nos relacionamentos. Em relação à pandemia, a gente precisa também fazer uma colocação sobre a questão da saúde mental, como você falou, né? A saúde mental. Então, por isso que eu digo, a tecnologia ela não é apenas um aparelho funcional que você faz tarefas, ela muda a forma da gente viver, da gente, porque ela é uma extensão. Da mesma maneira que o óculos ele melhora a minha visão, essas ferramentas tecnológicas elas são uma extensão da capacidade humana. Então, o que acontece? Se você está isolado, você está fazendo um isolamento, mas você está isolado socialmente, o seu emocional fica muito abalado, né? Vem a tristeza, um dia fica igual ao outro. Agora, quando você tem a oportunidade de usar o celular num aplicativo bem conhecido que é o YouTube,
e lá na linha de pesquisa você coloca algo que você gosta, jardinagem, aí você vê técnicas de plantio, artesanato, cursos. Nós estamos lembrando, por exemplo, a live dos bombeiros, que tem toda semana. Então, essas coisas prazerosas, você pode fazer na sua agenda, nessa pandemia, um dia ser diferente do outro, né? E a outra coisa fundamental que está fazendo a diferença é usar o WhatsApp, que todo mundo tem no celular, para fazer videochamada, né? Fazer conversar com os filhos, olhar os netos que muitas vezes estão longe. Então, o uso da tecnologia, ele pode te trazer uma melhor autoestima, pode melhorar a sua saúde emocional, porque você está se relacionando com outras pessoas, né? É muito interessante essa perspectiva. Não é só um treinamento que você deve fazer para ter uma habilidade e se sentir atualizado. É uma necessidade social. Isso, até eu anotei aqui algumas pessoas, até eu quero deixar aqui aberto o local dos comentários, quem quiser fazer perguntas, alguma coisa, pode ficar aqui para a gente que eu vou anotando. Eu achei interessante. Não é só um treinamento que você deve fazer para ter uma... Perdão. Que a Ana Maria, que é nossa aluna, Ana Maria Braga, que está aqui também, ela faz cursos lá na Universidade Sem Fronteiras, foi uma das primeiras a se inscrever para os nossos cursos online, é aluna também da professora Lucila. Ela falou que o medo vai deixando o idoso para trás. E a importância de você estar caminhando, né, junto com a tecnologia, torna esse idoso mais independente, né? O que isso é muito importante. Também gostaria de frisar aqui que a Fátima Eugênia, que é a nossa aluna também, faz curso do Carlos Tus, faz curso da professora Lucila, ela quer saber sobre os cursos online. Então, eu gostaria de lembrar, fazer aqui a parte da propaganda, né? Que às terças e quintas-feiras, a Universidade Sem Fronteiras está abrindo de 9 da manhã às 15 horas. Mas é preciso fazer um atendimento primeiro, marcar esse horário para que a gente não faça nenhum tipo de aglomeração. Então, se vocês quiserem agendar, é só ligar no 3224-0909 e marcar um horário. E lembrando que terças e quintas, o nosso professor Ricardo, que está aqui com a gente na live, ele está lá orientando todos esses alunos que têm dificuldade de entrar no Zoom, de baixar o Zoom pelo celular ou no laptop, né, no notebook, e que ele está lá para tirar essas dúvidas, é só marcar esse horário. E também outra pessoa que falou, que foi o Renato, que é a importância de utilizar com equilíbrio as redes sociais, né, Ricardo? Porque a gente, às vezes, agora não na pandemia, né, que é um pouco de fuga também desse isolamento, porque as redes sociais, o YouTube, né, faz com que você viaje, saia de casa através do aplicativo. Até queria mandar aqui um beijo, que eu vi que meu pai acabou de entrar aqui, provavelmente está com minha mãe, e eles fazem muito isso, eles viajam, né? Através do YouTube, já viajaram para a China, para o Japão, para a Rússia, Portugal. Então, é através do YouTube que você consegue sair um pouco de casa e viajar. E aí eu queria que você desse dicas aí, Ricardo, para os Portugal. Então, é através de... Deu um problema aqui, desculpa, pessoal. Tá me ouvindo, Ricardo? Pronto, porque agora apareceu sim. um recado aqui que a internet estava em baixa. Ó. A gente falando, a internet estava descendo e o Instagram veio me dizer que a internet estava em baixa. É uma pegadinha, né? Mas vamos lá. Você estava pedindo dica para os iniciantes? Exatamente, para os iniciantes. Foi ótima a sua pergunta, porque uma coisa é nós falarmos da influência das tecnologias no nosso cotidiano, como nós procuramos colocar. Outra coisa é a prática. Professor, por onde é que eu começo? Então, nós identificamos justamente o que foi colocado, aquelas pessoas que ainda têm bloqueio, que têm medo.
mesmo que tenha necessidade de um acompanhamento individual, elas têm que dar um primeiro passo. Às vezes elas ficam constrangidas quando estão num grupo. Mas nós falamos, pelo que nós vivenciamos na Universidade Sem Fronteiras, que quando você está participando de um grupo, você vê que aquela sua dificuldade é semelhante à do outro colega. E a outra colega até acha graça. Eu faço uma tarefa e depois eu nem sei como é que eu cheguei até lá, né? Então, isso acaba quebrando barreiras e mostrando que é possível aprender cada um no seu ritmo e cada um com as suas motivações. Então, as pessoas que ainda têm esse bloqueio, às vezes elas nem têm escolha, ganhar um aparelho dos filhos e tem que fazer um bom uso. Então, nos procurem para a gente poder orientar. Aquelas pessoas que não têm esse medo, esse bloqueio, mas têm dificuldades de aprendizado, eu sugiro o seguinte: você faça uma lista do que você gosta. Se você me procurar e falar assim, professor, o meu negócio é leitura, eu não sou muito afim de ficar mexendo em rede social, em celular, ok, vamos observar a partir do celular na internet ou do computador um mundo de possibilidades, né? De você consultar livros nas bibliotecas virtuais ou nas livrarias. Eu gosto de cinema, então tem o Netflix, agora tem a Prime Video. Eu gosto de, enfim, fotografia. Então, seu celular é uma câmera fotográfica fantástica, né? Você não deve, isso eu também destaco nos nossos cursos, se comparar a outras pessoas. Vamos dizer assim, que você tem uma neta ou um neto que usa a rede social só para tirar selfie, né? Só todo tempo fazendo pose e divulgando para os colegas. Para que eu vou usar o Instagram? Eu não vou querer fotografar. E o professor disse que o Instagram é uma rede social de imagens. Olha, você tem duas opções. Ou você usa imagens do seu celular mesmo, que já estão lá, referentes à tua história, aos teus interesses, e aí quem vai ver essas imagens são os seus seguidores, é um grupo restrito. Você se cadastra no Instagram fazendo uma conta privada. Ninguém que você não autorize vai poder ver suas fotos particulares. Essa é uma ideia. A outra ideia é você publicar mensagens, que o pessoal gosta muito, mas no Instagram existe aquela linha de pesquisa que você pode colocar a tal da hashtag e o assunto que você interessa, que te interessa. Se você admira o Papa Francisco, vamos lá, vamos ver o que tem sobre ele no Instagram. O fenômeno recente aí no Instagram é o artista Ari Fontoura, né, que tem uma idade avançada, se eu não me engano, 87 anos, né? E ele publica o tempo todo porque é fácil você publicar no Instagram, não é? Então você pode apenas seguir publicações daqueles assuntos que te interessam e deixar de lado essas selfies, essas coisas, ou os assuntos sobre a vida dos outros, onde a pessoa, enfim, você foca no que você gosta. Então, para quem é iniciante, faça uma lista do que te interessa, você vai ver que o celular e as tecnologias vão te auxiliar. Eu faço parte de um grupo da igreja. Gente, se você faz parte de um grupo, né, um grupo um grupo do condomínio que seja, você tem ferramentas tecnológicas que vão te ajudar muito. Fazer um cartaz, fazer uma campanha, divulgar um pedido de doações para a comunidade. As ideias surgem a partir dos seus interesses. Agora, é isso que nós estimulamos. Esse tema da nossa live, empoderamento, é justamente mostrar que as pessoas podem fazer atividades a nível pessoal, a nível profissional, a nível de lazer, né? Então, você tem que deixar claro, quando você está procurando aprender algo de tecnologia, qual é o seu objetivo, qual é a sua necessidade. Só não é possível, eu digo francamente, você querer aprender tudo, porque, Bebel, eu não sei tudo. Não dá. Né? Hoje mesmo eu estava pesquisando novas coisas aí, é um aprendizado constante. O que eu acho interessante também, Ricardo, é que quando a gente entra, né? Eu mexo no Instagram, eu sei tudo do WhatsApp, sendo que toda semana, ou quase todo dia, tem novidades. Então, assim, não dá para você saber de tudo, né?
Então, eu acho que uma coisa muito interessante é vá aos poucos. Não se compare com o aprendizado do outro. Não se sinta pressionado a estar querendo saber de tudo ao mesmo tempo, até porque aquela pessoa que nasceu numa geração dentro da tecnologia, a facilidade é muito maior. E eu gostaria de lembrar que santo de casa não obra milagre, né? Então, é muito difícil você ensinar, pedir ajuda aos seus filhos, porque você já tem medo, aos seus netos. Ave Maria, vovó, a senhora não sabe fazer isso, é muito simples. Aí, pu, 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 pu. E a pessoa, ao contrário, em vez de se instigar para aprender, ela fica um pouco receosa e com medo, né? E, Ricardo, eu queria só aqui falar que a Graça Lima colocou que tem 73 anos e que está engatinhando agora no aprendizado da informática, da tecnologia, né? Parabéns, Graça. Um dos lemas da Universidade Sem Fronteiras é que nunca é tarde para aprender, conhecer, realizar sonhos e amar. A Mardênia também, que já fez uma live com você, está aqui ao vivo conosco na nossa live. Professora Lucila também está conosco. A Deise, que é nossa aluna, que também é sua aluna, Deise Catunda. Gostaria de mandar um grande abraço para ela, que está aqui presente conosco. E aí, também pessoas de outros estados, do Espírito Santo, a Amália, Suelen, o Raimundo, está todo mundo aqui conosco, né, na nossa live. E eu queria te fazer uma pergunta, Ricardo. É seguro utilizar a plataforma dos bancos, aplicativos dos bancos para pagamento de boleto, né? Esses aplicativos que são essenciais hoje em dia aí, de saúde, de medir pressão, de ver quantos passos você está dando. Mas eu queria começar primeiro assim, é seguro, no meio de uma pandemia, é mais seguro você ir ao banco ou você pode utilizar o aplicativo do banco através de um celular? Bom, nós temos que considerar que nós estamos enfrentando uma crise e sempre é necessário para o nosso próprio bem e dos nossos familiares os cuidados, o distanciamento social, evitar sair de casa, né? E aí nós consideramos esse momento uma grande oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de você, de repente, ter uma boa vontade de fazer o uso de um aplicativo bancário. Eu fico tranquilo em relação à segurança dos aplicativos, porque eu ouvi um técnico do Banco do Brasil explicar que o desenvolvimento desse tipo de tecnologia ele é bem avançado aqui no Brasil. Então, eles têm várias, vamos dizer, procedimentos de segurança dentro do aplicativo que te dão essa tranquilidade. Por exemplo, meu celular sumiu. E aí o sujeito, de algum jeito, conseguiu entrar na minha conta. Mas ele não vai conseguir transferir dinheiro, porque além da senha para entrar na conta, existe outro tipo de nível de segurança que impede que ele faça o proveito daquele aparelho. Da mesma maneira, considerando que o celular tem as minhas fotos pessoais, a minha agenda, o meu WhatsApp, as minhas redes sociais, quando eu esqueço o celular em algum lugar, o que impede a pessoa de abrir e investigar minha vida ali? Né? Eu não sei quem vai ter acesso àquele aparelho. Então, nós gostamos desse tema de segurança de começar do mais simples. O mais simples é assim: abra a tela do seu celular, a senha da tela. Tem algum bloqueio? É uma senha? É um gesto que você faz com o dedo? Ótimo. Se não tem nenhum tipo de bloqueio, faça. Faça, não é difícil de providenciar isso aí e é necessário. Então, a primeira questão é você deixar o seu celular com mais privacidade, é teu, não é? Agora, quando você vai utilizar um aplicativo bancário, eu não gosto daquela ideia de dizer assim, vamos descomplicar a informática. Eu não acredito nisso. Na verdade, com a prática, você vê que é algo possível de fazer sempre. Então, se eu vou pagar um boleto, eu vou ter, de uma forma resumida, abrir o aplicativo, tocar no comando pagamento,
e aí faz a leitura do código de barras, ou digita o código de barras, e depois você confirma com a sua senha. Então, eu falei, vamos dizer, 4, 5 passos que resume. A dificuldade dos idosos é mais elementar, Bebel. É o seguinte, eu não sei instalar o aplicativo do banco, eu não sei instalar o aplicativo para chamar um Uber, para pedir uma pizza, eu não sei. Então, quando se fala em inclusão digital, é a pessoa ter acesso pelo celular ou computador às tecnologias. E isso, a maior parte do Brasil já conseguiu esse feito. Os brasileiros estão com celular e estão podendo acessar a internet. A alfabetização digital já é esse conhecimento da linguagem, como é que instala um aplicativo, como é que você diferencia uma rede social de outra, que é algo que é importante a pessoa estar estudando. E o empoderamento, que é o tema da nossa live, é o nosso propósito. É você não só conhecer as redes sociais, por exemplo, mas fazer um bom uso na hora que você precisa. Não só saber que tem diversos aplicativos de transporte ou diversos aplicativos de compras, mas você fazer um bom uso. Então, quando eu vou ensinar a transação bancária, eu procuro facilitar. Gente, se você vai ter que ir à agência providenciar uma senha para a internet, que é diferente da sua senha bancária, aproveita e pede a gentileza lá do gerente instalar o aplicativo. Então você já resolve essa questão. Eu não sei instalar, não tem quem me ajude, instala. Aí depois, quando você insere, tem celular, Bebel, que tem reconhecimento pela digital. Você nem precisa mais ficar se preocupando em lembrar a sua senha. Então, quando você entra no aplicativo, aí você vai ter anotado passo a passo, como eu disse, os 4 passos para fazer um pagamento, e você vai verificar qual é aquele passo que você tem dúvida. A minha dificuldade é a leitura do código de barras. Olha só que interessante. Quando eu, Ricardo, recebo um boleto do correio, aquele código ele é lido com facilidade. Quando eu imprimo na minha impressora jato de tinta, nem sempre é reconhecido, né? É difícil reconhecer. Então, não é a forma que eu faço, mas é um conhecimento que eu, de repente, tenho que ter. Se eu tivesse boleto impresso, recebido pelo correio, dá certo. Mas a gente sabe que o correio não está entregando mais as questões. Então, o que se coloca não é o uso do aplicativo para pagamento, mas como é que você obteve esse aplicativo, a prática que você tem desse aplicativo e esse conhecimento do seguinte: professor, você falou que eu tenho que ter um boleto para ele fazer a leitura, mas não dá para poder pagar sem imprimir o boleto? Dá. Então, esse tipo de orientação é que nós procuramos, vamos dizer assim, aprofundar, de acordo com as necessidades práticas. Em relação à segurança, como você falou no início da nossa live, tem tantas coisas, até o próprio WhatsApp. Nós falamos que todo mundo está com o celular na mão e todo mundo está usando o WhatsApp. É por isso que os golpes eles acabam se proliferando com muita facilidade, né? Então, essa questão da segurança é algo para a gente estar trabalhando no dia a dia, sem se deixar levar por falsas notícias. Basta você tocar num botão que, de repente, você perde tudo no seu celular. Aí já é algo para te apavorar e você vai querer se afastar da tecnologia, né? Tem muito golpe, eu acho engraçado, é assim, tem lojas que a gente já é cliente há bilhões de anos, ou marcas, e que nunca nos deram nada por comprar durante 40 anos aquela marca. E de repente, do nada, você recebe assim: mande essa mensagem para 4 pessoas e você vai receber na sua casa uma máquina e tal, 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 né? E esse é o tipo de golpe, porque assim, é óbvio que a gente quer receber um presente, né? Mas aí eu te pergunto, como é, não só os golpes, né? Mas assim, como é que a gente pode não cair nessas armadilhas dos golpes, né, barra segurança, e as fake news? Como é que a gente pode nos tornarmos pessoas mais, se sentir mais seguras perante esse tipo de informação que chega aqui? Mas antes disso, eu quero falar que a dona Lícia Pires
aos 70 anos na pandemia, a pandemia acontecer para que as pessoas ficassem e soubessem que existe essa possibilidade. A Jaque Nóbrega está parabenizando o professor Ricardo pela excelente live. A Nonata Brito também está agradecendo. E a Neide Gurgel, minha tia lá de Portugal, está dizendo que essa live é um presente para enriquecer os conhecimentos dela. Então, a pergunta que eu faço é como saber se aquela mensagem que eu estou recebendo é um golpe e como não cair em fake news. Muito bem. As tecnologias, elas são neutras, não é? Por exemplo, o telefone fixo mesmo, ele não é bom e não é ruim, depende do uso. Ou seja, na época que você só tinha um telefone fixo, você poder ligar para outro país era algo mágico, né? Ouvir, como tem um pessoal de Portugal, um grande abraço, né? E eu não posso esquecer, poxa vida, uma live tão bacana como essa, de mandar um abraço para minha família lá de São Paulo, para as instituições também que eu colaboro, o Instituto Chico Mota, Instituto Ser Amado, né? Todas essas instituições que acreditam no empoderamento do idoso. Então, essas tecnologias, elas são neutras. O que significa isso? Que você pode cair num golpe a partir de uma ligação telefônica. Isso nós sabemos, não é? E essas ligações, elas são muito sedutoras. Eles falam de uma maneira que engana os seus sentidos, dá a impressão que você fica fora de estação e acaba caindo na conversa. Quando se trata de golpes a partir de links, mensagens, acontece algo parecido. Nessa pandemia, eu vi um anúncio de distribuição de revistas da Turma da Mônica, né? E aí eu achei assim meio estranho, como você bem falou. Por que eles estão dando de graça? Só que aí eu olhei os depoimentos das crianças felizes, porque eram revistinhas que falavam sobre como estudar em casa. Falei, puxa, que coisa genial, né? O Maurício de Souza está com essa preocupação, estimular as crianças a estudar a partir de casa, tal. Aí eu falei assim, vamos ver quais são as perguntas que eles fazem. Então isso aí é um bom sinal. Se você tem uma campanha, uma petição ou qualquer link em que você de alguma maneira quer ver do que se trata, veja qual é a informação que eles querem. Primeiro eles perguntaram o meu nome e a idade da minha filha, até aí tudo bem. Agora a segunda pergunta foi reveladora. Disseram para eu espalhar esse link para todos os meus amigos. Eu falei, poxa vida, aí já denunciou, já entregou de que isso é conversa, não é? Eu falei, isso aí é a segunda pergunta. A terceira, eles iam querer coletar os meus dados pessoais, né? Então, Bebel, mesmo no computador, se eu entro num site que parece que é do Banco do Brasil, tem até o cadeado, e eu começo a notar algo estranho, eu devo parar e ligar para o gerente. O aplicativo do celular acaba sendo mais seguro do que o site no computador nesse sentido. E sobre os golpes, é sempre essa história aí de amigo pedindo dinheiro, um amigo que você tem uma amizade longa, mas ele está numa situação terrível. Gente, por que ele não telefona? Se você tem esse relacionamento tão próximo, né? Por que tem essa urgência aí de receber um depósito? É muito estranho. Então, tudo que você desconfia não vai em frente. Não vai em frente, fica atenta. É melhor você evitar aquele mal do que você ser vítima de um golpe, né? Eu tenho uma vizinha em que, olha só que história, o cartão não estava atualizado ou foi feita uma compra irregular e aí ela teve que se interessar, ela se interessou pela visita de um representante do banco no condomínio, um motoboy. Aí quando ela falou para a filha, eu falei, mãe, o banco nunca manda nenhum motoboy para a residência de ninguém. É crime, né? É golpe. Aí ela ficou muito abalada. Então, nós temos que ter cuidado com essas facilidades que, de repente, aparecem
por meio de ligações telefônicas e links, não é? Agora, a fake news, ela na verdade é um tema todo para uma live, né? Porque o importante, além de você perceber que aquela notícia é estranha, que está envolvendo, digamos, um boato sobre um medicamento milagroso, e que é estranho porque tem o nome do médico, a equipe de pesquisadores, e você pesquisando na internet, aquele médico existe, aquela equipe existe. Eles misturam a verdade com a mentira. Então, na verdade, em relação às fake news, você deve evitar compartilhar. Mesmo que fale assim, principalmente quando diga assim, não deixe de passar para os seus amigos, eles vão te agradecer, é porque é uma técnica de espalhar cada vez mais aquela fake news, né? Uhum. O que é fake news? É um boato. Eu não posso nem dizer que é uma notícia. Tecnicamente, não é uma notícia. É um boato em que pode prejudicar alguém ou pode ser um tipo de maldade mesmo, porque, veja bem, Bebel, eu chego a falar de maldade porque existem muitos boatos na área da saúde e que prejudicam realmente o tratamento, os cuidados que as pessoas devem ter com a saúde. Então, eu gosto, na verdade, no lugar de valorizar esse problema, de dizer como você pode pesquisar. Então, tem um site, né? Justamente o nome dele é boatos.org, que ele traz todo tipo de conversa furada, se é verdade ou não. E tem do próprio Ministério da Saúde, né? saúde.gov.br/inclinada fake news. E aí ele traz uma investigação sobre esses tipos de notícias falsas. E é uma coisa tão séria se a gente considerar que informação envolve toda a vida social, envolve a política, a economia, não é? Então, nessa época que nós estamos de eleições, vamos evitar repassar os boatos. E também, Ricardo, eu queria só passar assim, um pouco rápido sobre esse assunto, porque existe um golpe que é muito frequente, que acontece geralmente com mulheres, a respeito de homens ou pessoas que se aproveitam da carência, né? E se dizem apaixonados por aquelas, principalmente Facebook. Eu tenho algumas clientes que caíram nesse golpe, se apaixonaram, entre aspas, por essas pessoas, e essas pessoas não existiam, né? Então, a pessoa precisa se sentir envergonhada de ter caído nisso, né? Precisa estar alerta, alertar as outras pessoas para que isso não aconteça, né? Assim, envolver o dinheiro, você precisa estar com a antena ligada, né? Cuidado, porque assim, todos nós temos carência de alguma forma e a gente precisa estar em alerta também, né? Lembrando que as fake news elas podem ser checadas por sites que eles chamam em inglês de fact-checking, né? Que tem a Lupa, né? O site Lupa aqui no Brasil, o site Aos Fatos, Fato ou Fake, no próprio UOL, né? Teve uma pessoa que está participando. Checa no G1, checa no UOL, checa desses sites grandes que eles falam sobre isso. E que notícia de WhatsApp não é notícia, né? Eu costumo brincar que na época que eu estava no colégio, a gente tinha que ver na Barça, né? na Rus, né? Para ver se aquela informação era verdadeira. E hoje a gente acaba caindo em acreditar em mensagem de WhatsApp, né? Então, a gente acaba caindo realmente, nós não estamos imunes a isso, né? Queria agradecer a Alzete Parente por estar aqui, Graça Lima, Elizabeth está pedindo que você volte a São Paulo, mas eu digo já que não, ele não vai voltar, Elizabeth. O Paulo Sérgio Timóteo, que eu acho que é seu parente lá de São Paulo, e a Isso, meu Terezinha, irmão. do Instituto Ser Amado, está mandando um grande Oh, abraço grande abraço. para o professor Ricardo. Ricardo, a gente tem mais uns 10 minutos. Eu queria, então, lembrar que nós teremos na quarta-feira, dia 19 de agosto, às 10 da manhã, um café da manhã no nosso site, no nosso aplicativo Zoom.
certo? Isso. O Zoom é o aplicativo que a gente está utilizando e vai ser um café da tarde gratuito com o professor Ricardo para todas aquelas pessoas que têm dificuldade em estar utilizando a plataforma. Lembrando, como é na quarta-feira, todos aqueles que tiverem dificuldade podem ir na terça-feira, marcam um horário. Né? Como é que vocês podem se inscrever para participar desse nosso café? Mandando uma mensagem no nosso WhatsApp ou pelo direct aqui no Instagram. Qual é o WhatsApp da Universidade Sem Fronteiras? O nosso WhatsApp é 98202 3297. É o Café com Tecnologia. Então, você vai poder entrar, inscrevam-se, porque a gente tem poucas inscrições. O professor Ricardo e eu estaremos lá com vocês para tirar essas dúvidas, todas que vocês possam vir a ter. E aí a gente tem um pouco dessa liberdade digital também. Então, é aberto, não é só aos alunos da Universidade Sem Fronteiras, como a plataforma ela é universal. Quem estiver em Portugal, no Espírito Santo, em São Paulo, em qualquer lugar, certo? Nós estaremos com vocês para tirar todas essas dúvidas. Então, eu gostaria, Ricardo, de no final, a vocês que estão participando aqui da live, nós estamos com mais de 70 participantes, que vocês me falassem, se vocês têm alguma dúvida, mandem para cá que eu estou anotando, não é mentira, ó, o meu papelzinho da pesca aqui, tá? Podem mandar a pergunta de vocês aí para o professor Ricardo. A gente vai estar falando sobre isso no café, mas eu queria, Ricardo, que se você quiser falar um pouco do seu blog, né? Que é o Conviver e Conectar, Sim. que é muito É, interessante. E eu queria que você falasse um pouco, não só do blog, mas do que é que você fala na sua aula, na Universidade Sem Fronteiras, como é que a gente poderia convidar e ter mais pessoas participando dessas aulas que estão acontecendo. O nosso WhatsApp estão pedindo para repetir, Ricardo, vou te pedir só licença para sim. repetir de novo. Vamos lá, peguem aí a caneta e o papel, 98202 3297. Para aqueles que ficarem com dúvidas, entrem no nosso Instagram, que lá também tem o nosso WhatsApp, tá certo? Professor, se quiser falar aí sobre o blog, que é muito Muito bem. interessante, estamos aqui para ouvir. Bom, é muito interessante a gente colocar, né, nesse nosso encontro esses temas, né, de que a pessoa realmente pode aprender, de que ela tem que se empenhar e que as tecnologias mudam. Teve alunos que já estão me perguntando sobre troca de aparelho de celular. A gente sabe que o dólar subiu, os preços subiram. Então, é difícil você comprar um aparelho em conta e que vale a pena como um investimento, porque, de repente, o espaço de armazenamento dele é tão pequeno que em pouco tempo você vai ver que fez um mau negócio. Então, nós gostamos de orientar sobre aparelhos intermediários, né? Então, existem questões práticas que eu estou visualizando com uma definição de que é uma experiência, uma vivência digital. Ou seja, uma coisa é você entender que existem as fake news e que existe um site para checar, outra coisa é você vivenciar no seu WhatsApp uma notícia e o professor te orientar como é que você vai checar se aquilo é verdade ou não, não é? Uma coisa é a gente falar, como falamos, dos aplicativos bancários, outra coisa é você ter toda a segurança de vivenciar esses pagamentos com orientação do professor e realmente aprender e conquistar essa autonomia. Então, quando nós tivemos essa proposta do café tecnológico, de repente focar em questões práticas. Tem uma aluna, por exemplo, que está tendo que pingar um colírio nos olhos, está tratando da visão, de 2 em 2 horas. E ela está usando o aplicativo do celular, que todo mundo tem, o relógio, para fazer aquele toque. E eu a ensinei não só ao celular despertar, mas aparecer na tela o nome do colírio que ela tem que colocar naquele horário. Então, você pode ter um acompanhamento dos medicamentos. Ah, tem um medicamento que é de 6 horas, tem... Enfim, você coloca no próprio aplicativo despertador do seu celular. Então, são dicas que a gente acaba ensinando
e que, de acordo com as perguntas que surgirem no nosso Café com Tecnologia, a gente vai ter o maior prazer de divulgar. E o blog foi nesse sentido. Tem coisas elementares, como eu falei, que referem-se à linguagem. Por exemplo, os meus alunos tiveram que entender bem o que é o Wi-Fi para poder entender por que eu tenho que pegar uma senha para poder usar aquela internet ilimitada. E agora eu estou com uma história de que existe impressora Wi-Fi. Professor, mas impressora o que tem a ver com a internet? Eu falei, pois é, não tem a ver com a internet, mas é uma transmissão sem fio. E na lojinha tem uma caixa de som Bluetooth, que é Bluetooth, é transmissão sem fio, Wi-Fi também é. Então, essa história da linguagem é algo que eu tenho o maior prazer em colocar no blog, né, o convivereconectar.com, dar dicas, e que nós vamos ter essa oportunidade também de falar no nosso café. E eu digo assim, uma coisa é a gente divulgar as informações de uma forma aberta, gratuita, estimulando. E outra coisa é convidar as pessoas a se engajarem na Universidade Sem Fronteiras para terem essas vivências tecnológicas digitais, né? Às vezes a aluna tem um tablet encostado, ela leva para a sala de aula e eu digo para ela, mostro que ainda é útil. Ricardo, foi muito bom, viu? Infelizmente, agora fico preocupada quando vai chegando o tempo, porque se a gente não desliga no tempo certo, não dá para salvar a live. Então, eu queria lembrar que o nosso café da tarde vai acontecer na quarta-feira, dia 19 de agosto. Todos aqueles que estão interessados, interessadas, como a Berenice, que é do Espírito Santo, que ela gostaria de participar, lembrar de mandar um WhatsApp ou um direct, uma mensagem aqui para o nosso Instagram com o seu e-mail e o WhatsApp, para que a gente possa mandar o link e você possa se conectar. Gostaria também de registrar a presença do professor Ednardo, que foi meu professor, e eu sou muito do que eu sou hoje pelo que ele me ensinou. A dona Alzeni também, que é um exemplo de vida. Lúcia Godeiro, Padre Rino, que é uma pessoa maravilhosa. Agradecer a todos vocês, principalmente o professor Ricardo, está disponível com um ensinamento e assim, uma humildade tão grande. E sem sombra de dúvidas, é uma das pessoas mais qualificadas, que são mais qualificado para falar não só sobre esse assunto, mas de um modo geral. Certo? Muito obrigada mesmo. A Berenice aqui está me corrigindo, porque eu tenho outra cliente, Berenice, que é do Espírito Santo, mas é a Berenice que é sua aluna, professor Ricardo. Ah, sim. Que ela quer participar. Então, deixar um grande beijo aí para todos aqueles que estão participando da nossa live. A live vai ficar salva. E lembrando que o nome do blog do professor Ricardo é blog Conviver e Conectar. Se você colocar no Google blog Conviver e Conectar, você vai achar o blog dele. Agradecer aí a todos vocês que participaram, Irene, a dona Zena Nogueira, a Gláucia Decore, muito obrigada a todos vocês. Um grande abraço, o nosso muito obrigada, que vocês fiquem em segurança na casa de vocês e é um prazer enorme fazer parte desse sábado à tarde com vocês. Não esqueçam de curtir nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, dá lá o joinha ou nos seguir. E também no YouTube a gente joga a live lá. O nosso muito obrigada. Fiquem com Deus e até uma próxima. Até, um grande abraço a todos. Até mais. Tchau. Diana, um beijo. Deus abençoe.